eu já adiantei um pouquinho, hoje, olha só, é o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão e de Violência, data essa instituída pela ONU em 1982. E eu começo o nosso giro de notícias com a morte trágica de Miguel Otávio Santana, de 5 anos, depois de uma queda de 35 metros de um edifício de luxo em Recife, Pernambuco. Na terça-feira, a criança foi levada pela mãe para passar o dia no apartamento da patroa, no 5º andar desse condomínio. A patroa mandou Mirtes Renata passear com os cachorros da família e se comprometeu a ficar com o Miguel, o filho dela, de 5 anos. O menino sentiu falta da mãe, chorou, foi até o elevador várias vezes. Numa dessas vezes, a patroa apertou o botão do 9º andar e deixou o Miguel sozinho no elevador. As câmeras de segurança registraram tudo, conforme relatou a Polícia Civil numa coletiva. Vamos ouvir. O fato é que a gente observa que ela aperta um outro andar superior ao do apartamento em que residia e a criança acaba de forma inesperada pela investigação, por assim dizer, ficar só na unidade, no elevador, melhor dizendo. Então ela sobe, para no 1º andar e depois, ao abrir a porta do 9º andar, ela desembarca. Ao descer do elevador, a câmera encerra com a abertura pela porta da saída de incêndio e, na sequência, é possível observar ainda, em termos cronológicos, que pouco tempo depois, há lamentavelmente a queda. Nós tivemos informações de que a criança ainda chegava a gritar pela mãe, possivelmente ela viu a mãe na via pública, onde passeava com o cachorro e, lamentavelmente, acabou por cair. Nós identificamos um comportamento negligente ao permitir que, por meio daquelas circunstâncias concretas, a criança seguisse sozinha no elevador. Inclusive a lei municipal que veda, que proíbe o deslocamento de crianças com menos de 10 anos de idade, sozinhos, desacompanhados no elevador. A responsabilidade legal naquelas circunstâncias, temporariamente, jazeria sobre a moradora. A criança, filha da sua funcionária, permaneceu na sua unidade e esteve ali a uma sob a sua responsabilidade. Então ela tinha o poder e dever, naquele caso, de cuidar pela criança e impedir, em última análise, a ocorrência do trágico resultado. A patroa, que não teve a identidade revelada pela Polícia Civil, foi presa em flagrante, pagou fiança de R$20 mil e vai responder por homicídio culposo em liberdade. Hoje de manhã, Mirtes, a mãe do Miguel, deu uma entrevista à Rede Globo do Recife e revelou o nome da patroa. É Sari Corte Real, esposa do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker. A Mirtes trabalhava há 4 anos para o casal. Nessa entrevista, ela disse o seguinte, abre aspas, se fosse eu, o meu rosto estaria estampado, como já vi vários casos na televisão. Meu nome estaria estampado e meu rosto estaria em todas as mídias, mas o dela não pode estar na mídia, não pode ser divulgado, fecha aspas. A gente ainda fala sobre esse caso hoje aqui no Bom para Todos. Vamos para os Estados Unidos, onde continuam os protestos pelo assassinato do segurança George Floyd, sufocado até a morte por um policial racista. O corpo de George Floyd, ele foi levado, vai ser levado para o funeral e segue, espera um minutinho aqui, deixa eu pegar as informações corretamente. Foi levado hoje de manhã para a Universidade de Minnesota. Estão previstos vários cultos em memória de Floyd ao longo do dia. O funeral está marcado para segunda-feira. Ontem, os manifestantes desafiaram mais uma vez o toque de recolher, que acontece em vários estados nos Estados Unidos, e permaneceram nas ruas de forma pacífica. Não houve saques como nos dias anteriores, mas, olha só, 3 mil pessoas foram presas. A maioria pelo desrespeito a esse toque de recolher. Vamos vir para o Brasil agora, falar um pouquinho sobre a pandemia do coronavírus. O Ministério da Saúde atrasou a divulgação de dados da Covid-19 no Brasil. Depois de cancelar as coletivas diárias, que costumavam acontecer, de fato, todos os dias com esses dados repassados para a imprensa, ontem a pasta só divulgou as informações depois das 10 horas da noite.
Vamos aos números. 1.349 mortes em 24 horas, uma morte por minuto. Um novo recorde. O total de óbitos é de 32.548. Os infectados chegam à marca dos 584 mil. Lembrando que o Brasil ainda está sem ministro da Saúde. A pasta é ocupada interinamente pelo general Eduardo Pazuello. Abraham Weintraub é aguardado hoje para depor na Polícia Federal em Brasília no inquérito que apura crime de racismo. Weintraub recorreu ao STF para escolher a data, o local e a hora desse depoimento, mas o ministro Celso de Mello negou esse recurso. No depoimento de hoje, Weintraub vai ter que explicar este post que a gente vai ver, que a gente está vendo. Além de zombar da forma como os chineses falam português, o ministro da Educação acusou a China de espalhar o novo coronavírus para se beneficiar dessa pandemia. Olha, sobre tudo isso e além e mais, a gente conversa agora, a gente chama para o nosso programa o Antônio Carlos Mazeu, cientista social, professor da USP, da PUC, dos programas de pós-graduação em História Econômica da USP e Serviço Social da PUC São Paulo. Olá, professor Mazeu, sempre um prazer te receber aqui, tudo bom? Tudo bem, olá, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, aos espectadores. Professor, eu falei que eu queria conversar com você além das notícias, porque eu queria trazer uma discussão que está sendo feita agora em relação aos manifestos que surgem pela democracia, né? Então, há várias iniciativas que pedem democracia, respeito à Constituição, às instituições, aos poderes. Eu vou citar quais que são esses manifestos. Primeiro é o manifesto Estamos Juntos, que reúne um grupo de artistas, políticos, intelectuais em, abre aspas, defesa da vida, da liberdade e da democracia. Tem um outro manifesto que é o Basta, que é assinado por um grupo de profissionais da área do direito, de diferentes campos ideológicos, e esse manifesto se diferencia por denunciar que o presidente cometeu crimes de responsabilidade no exercício do cargo. E, por último, tem essa iniciativa do Somos 70%, que começou a ser mobilizada pelo economista Eduardo Moreira nas redes sociais, com a intenção, segundo ele, de mostrar que os apoiadores de Jair Bolsonaro são minoria, isso de acordo com números trazidos pela pesquisa Datafolha. Eu queria a sua opinião sobre essas movimentações que começam a acontecer nas redes, juntando campos ideológicos diferentes, mas há quem critique por não denunciar diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Como que você tem visto essas articulações, professor? Bom, eu vejo com positividade. Primeiro, porque isso demonstra que a sociedade está se movimentando. São 3 manifestos. Eu acho que nós não temos ainda um projeto de unidade das oposições, né? Mas é um movimento, não é só isso. Quer dizer, nós vimos aí na Paulista, semana passada, né, as torcidas organizadas ali pela democracia, com a presença, além das torcidas, já tinha pessoal da sociedade, ali, pessoas comuns participando, não é? E as inúmeras lives, discussões que têm rolado nas redes. Então, eu acho que isso é positivo. Primeiro porque eu acho que também o brasileiro chegou. Ele vai dizer um basta geral, ele não aguenta mais o descaso econômico, os milhares, os milhões de brasileiros desempregados, o caso para com as vidas, né, nessa pandemia, nós não temos, você acabou mesmo de dizer, que nós não temos um ministro da Saúde, temos um ministro interino, um general, nada contra os generais, mas um general que não seja da área da saúde, fica muito difícil você cuidar de uma pandemia com a gravidade que é a pandemia do coronavírus 19. Não é? Então, quer dizer, eu acho que no frigir dos ovos nós demos um passo. Temos um passo positivo no sentido de começar a organizar alguma coisa que, no meu modo de entender, vai crescer. Né? Vai crescer no sentido de ter uma oposição que, mesmo com a pandemia, vai para a rua. Eu já estou vendo que aí nesse fim de semana, acho que no domingo, vão
vai ter manifestação, aí, inclusive solidariedade internacional, manifestação de solidariedade e protesto contra a morte do, do, do segurança lá nos Estados Unidos, do George, né? E também colocando aqui as mortes cotidianas dos nossos negros. Quer dizer, os negros brasileiros são mortos todos os dias. Todos os dias tem algum policial que mata algum negro, uma criança, no caso do João Paulo, esse garoto que foi morto dentro de casa. Mas ele é um das centenas de casos de que todos os dias a gente vê com muita tristeza e aperto no coração, como aconteceu inclusive com o descaso aí desse menino, que enquanto você contava aí, eu quase vinha às lágrimas, né? Uma criança de 5 anos cair sozinha, abandonada, com medo, querendo a mãe de um prédio estranho. Quer dizer, a sociedade é muito violenta e esse governo Bolsonaro instigou a violência, o sectarismo, o racismo, a LGBTfobia. Quer dizer, é um momento difícil, mas eu vejo a população, vejo com otimismo, por outro lado, porque a população está se movimentando e está aí agindo positivamente, né? Você, numa entrevista recente à Rede Brasil Atual, você falou, inclusive, sobre essa aproximação do governo com partidos do chamado Centrão, né? E você disse na época que acreditava que os parlamentares são bastante suscetíveis à pressão da opinião pública, ainda mais em ano eleitoral. Você acredita que, por conta dessas manifestações que começam a tomar as ruas aqui no país, possa haver rupturas ali dentro do Congresso, do governo Bolsonaro, que levariam a um possível impeachment de Jair Bolsonaro, professor? Bom, o impeachment é uma necessidade. Eu acho que o Brasil já percebeu que esse senhor não nos levará a nada a não ser a desastres, como nós estamos vivendo aí um país que vive no cotidiano de desastre em desastre. Mas, no entanto, é necessário entender o seguinte: por mais que os parlamentares sejam sensíveis às eleições, não é? Quer dizer, eles são movidos eles vivem das eleições e, portanto, em época eleitoral eles estão sempre mais atentos. Eu acho que é necessário com que você tenha um grande movimento de massas que ainda a gente não conseguiu costurar. Só essas pressões, não é, não vão dar resultados, até porque a gente sabe como funciona esse parlamento e esse centrão que ele está aí tentando articular, que é o toma lá da cá. Então tem muita gente, muito deputado ainda esperançoso em ter aí um pedacinho de participação de um governo, mesmo que seja um governo tão degradado como é o Bolsonaro, né, controlar milhões de reais, ter poder de participar de ministérios e cargos, sempre é muito atrativo para um país cuja, vamos dizer, na maioria dos partidos políticos, claro que você tem exceções, mas a maioria desses partidos políticos que a gente conhece, tradicionais, eles são partidos que vivem do toma lá da cá. Então, quer dizer, a solução, no meu modo de entender, é um grande movimento de massa. Um grande movimento de massa faz com que os deputados, os senadores, os legisladores olhem e digam: bom, chegou o momento da gente começar a discutir de fato o impeachment. Né? Vai depender muito da pressão, isso é qualquer lugar do mundo. Quer dizer, a pressão popular, ela sempre é saudável, no sentido de poder avançar naquilo que está entravando, né, a vida das pessoas, né, e dos trabalhadores em particular. Então, eu espero que a gente consiga construir, e aí é importante que centrais sindicais, que organizações da sociedade civil, partidos de esquerda, partidos que assumam, pelo menos, identidades democráticas, se unam para a gente poder fazer esse passo fundamental, que é a construção do impeachment. O impeachment será uma construção, e uma construção que vai depender das mobilizações populares. Professor, eu vou te deixar um convite para voltar numa próxima. Eu teria muito mais a te questionar, a conversar com você,
Mas o nosso horário aqui, a gente tem outros entrevistados para conversar ainda, mas fica o convite para voltar mais uma vez aqui, outras vezes, né? Você que sempre participa aqui com a gente, quero agradecer demais a análise que você traz aqui para a gente, essa leitura política que você faz. Conversamos com o Antônio Carlos Mazeu, cientista social, professor dos programas de pós-graduação em História Econômica da USP e Serviço Social da PUC São Paulo. Muito obrigada, professor. Eu agradeço, um abraço para vocês, boa semana.